Há momentos na vida em que uma decisão aparentemente inofensiva pode nos colocar em caminhos inesperados. Uma escolha que parecia lógica, uma situação corriqueira, até que algo acontece e tudo muda. A pessoa que nos conta essa história prefere não ser identificada. Boa noite, Dom. Decidi compartilhar essa história porque, apesar dos anos que se passaram, ainda penso muito sobre ela. Nunca imaginei que algo assim poderia acontecer comigo, e acredito que dividir esse relato pode servir de alerta para outras pessoas. Gostaria que minha identidade continuasse anônima, pois é algo sensível e não quero ganhar notoriedade por isso. Na época em que tudo aconteceu, optei por não dar entrevistas ou revelar minha identidade, para garantir a segurança da minha família e preservar minha privacidade. No entanto, acredito que contar esta história pode ser útil, alertando vocês a serem mais atentos e desconfiados no dia a dia, adotando uma postura mais cuidadosa. Já se passaram alguns anos desde o ocorrido, numa época em que a plataforma ainda era pouco popular. Eu era mais novo e frequentemente viajava a trabalho, seja para outras cidades ou até países, ministrando cursos e oferecendo consultorias para a empresa onde eu trabalhava na época. Minha esposa, que geralmente me acompanhava, decidiu não viajar desta vez porque estava grávida do nosso primeiro filho. Optou por ficar na casa da mãe dela, onde teria os cuidados necessários. Como minha sogra tem alergia, ela não poderia levar nosso cachorro Billy, então resolvi levá-lo comigo. Nas viagens, costumava alugar acomodações pela mesma plataforma, com as despesas cobertas pela empresa. Até então, nunca tinha enfrentado nenhum problema. No entanto, desta vez, cometi o erro de escolher um imóvel cujo anfitrião não possuía avaliações. Embora soubesse que isso poderia ser arriscado, decidi arriscar, já que nunca havia tido contratempos antes. Além disso, era o único local que aceitava animais de estimação e ficava próximo ao lugar onde eu precisava trabalhar. Cheguei à tarde em um apartamento compacto, térreo, que inicialmente parecia confortável. Havia um pátio nos fundos, o que me agradou, pois seria ideal para meu cachorro brincar e se aliviar. O anfitrião me enviou uma mensagem indicando onde estavam as chaves. Não o conheci pessoalmente, pois ele não estava presente na minha chegada e também não apareceu durante toda a estadia. A comunicação se limitou a algumas instruções básicas enviadas pelo chat da plataforma. Embora ele não fosse simpático, também não foi rude. Era direto e objetivo, diferente de outros anfitriões que costumam ser mais prestativos ou se colocam à disposição para resolver eventuais problemas. Não me incomodei com isso na ocasião. Achei que era apenas o estilo dele. O problema começou na primeira noite. Quando deixei Billy sair para o pátio antes de dormir, ele correu disparado e começou a latir de forma intensa e desesperada, alternando com um choro que parecia um pedido de atenção. Achei a situação estranha, mas não dei muita importância naquele momento. Desde que chegamos, ele já mostrava um comportamento incomum, insistindo em ficar perto da porta que dava para o pátio e arranhando-a para sair. No entanto, eu não tinha tido tempo de levá-lo antes, então só o liberei à noite. Apesar do comportamento atípico, o trouxe de volta para dentro logo em seguida, preocupado em evitar que ele incomodasse possíveis vizinhos, embora boa parte dos apartamentos próximos estivessem desocupados e à venda. Ao trazer meu cachorro de volta para dentro, ele permaneceu inquieto, fixo na porta que dava para o pátio. Arranhava e latia, claramente incomodado. A única saída que encontrei foi colocá-lo na caixa de transporte que usávamos durante as viagens. Mesmo assim, ele continuou agitado durante toda a noite, chorando e latindo sem parar. Mal consegui dormir. Era estranho, pois ele nunca tinha agido assim antes. Sempre foi um cachorro calmo, obediente e treinado. Algo o estava perturbando profundamente, mas eu não fazia ideia do que poderia ser. No dia seguinte saí para trabalhar, deixando-o preso dentro do apartamento, longe do pátio, para evitar que ele continuasse a latir como havia feito na noite anterior. Quando voltei, o levei para passear e fazer suas necessidades na rua, mas decidi que seria melhor não deixá-lo mais ir ao pátio dos fundos. Aquele espaço parecia ser o foco de toda a agitação dele. Mais tarde, enquanto tentava dormir, ouvi um som que me despertou imediatamente. Alguém chorando, do lado de fora, no pátio.
O som era tão claro que parecia estar bem próximo. Billy, que estava quieto até então, começou a latir novamente, desta vez mirando a janela do quarto que dava para o pátio. Meu coração disparou. Levantei e abri as persianas com cuidado para ver o que estava acontecendo. Não havia ninguém lá. Mesmo assim, o latido do meu cachorro parecia confirmar o que eu tinha ouvido. Fiquei horas tentando acalmá-lo até que, exausto, consegui dormir de novo. No dia seguinte, ainda cansado por conta da noite mal dormida, fui trabalhar. Era meu último dia naquela cidade e eu mal podia esperar para ir embora. Não me sentia bem naquele lugar depois de tudo que tinha acontecido. Mas, como se fosse obra do destino, algo ainda mais assustador estava por vir antes que eu pudesse sair dali. Já passava das 11 da noite. Eu e Billy estávamos dormindo quando um som alto me despertou. Batidas fortes na porta da frente. Levantei assustado e olhei pela janela próxima à entrada. Do lado de fora, luzes brilhavam e 3 policiais estavam parados ali. Abri a porta imediatamente, confuso e preocupado, e perguntei o que estava acontecendo. Eles me questionaram sobre o que eu fazia naquele apartamento. Expliquei que havia alugado o imóvel por 3 dias e mostrei o aplicativo no celular para comprovar minha estadia. Depois de verificarem as informações, os policiais disseram que lamentavam me envolver naquilo, mas que precisavam esvaziar o local. Havia uma ordem de busca e apreensão para o apartamento. O proprietário estava sendo investigado sob a acusação de cometer múltiplos homicídios e eles precisavam revistar o imóvel antes que ele pudesse fugir. Naquele momento parecia que o chão tinha desaparecido sob os meus pés. As palavras deles me atingiam como golpes e eu me sentia preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Infelizmente, tudo era real. Sem perder tempo, juntei minhas coisas e saí do apartamento com Billy. Antes de partir, mencionei aos policiais o comportamento do meu cachorro. Contei que ele havia passado todo o tempo inquieto e latindo para o pátio dos fundos. Não sabia se aquilo poderia ser útil, mas achei importante compartilhar. A verdade é que aquele homem tinha realmente enterrado pelo menos 7 pessoas no pátio, todas já em estado de ossadas. Ele era um serial killer que agia na região há anos, sendo procurado pela polícia há muito tempo. Sempre seguia o mesmo padrão em seus crimes. Segundo os investigadores e especialistas que trabalharam no caso, tratava-se de um homem muito inteligente e com bastante dinheiro. Era alguém acima de qualquer suspeita. Descobri mais sobre o caso porque, depois de tudo, fiquei obcecado em entender o que tinha acontecido. Pesquisei cada detalhe sobre ele e os crimes cometidos, tentando processar o fato de que me hospedei justamente no lugar onde as vítimas haviam sido enterradas. Ainda hoje é difícil acreditar. Ele confessou à polícia que alugava o imóvel com frequência exatamente para manter o local com movimento constante, evitando assim levantar suspeitas. Essa experiência deixou uma marca profunda em mim. Passei a ser muito mais desconfiado e vigilante, pois nunca se sabe o que pode estar escondido por trás de situações aparentemente inofensivas. Nunca é demais reforçar. Sejam sempre cuidadosos, porque há muitas pessoas perigosas por aí. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Essa é uma história que transformou minha vida e trouxe aprendizados que jamais vou esquecer. Tenho certeza de que quem já passou por algo semelhante, envolvendo bruxaria, vai se identificar com o que vivi. Me chamo Cristina e tudo aconteceu há alguns anos, quando morava na cidade de Querétaro, no México. Naquela época, eu lutava para realizar um grande sonho: abrir uma pequena confeitaria. O que aconteceu, no entanto, não apenas abalou minha fé nas pessoas ao meu redor, mas também me mostrou o quão devastadora a inveja pode ser. Desde criança sempre amei preparar receitas. As tardes na cozinha com minha mãe, criando bolos e biscoitos, eram os momentos mais especiais da minha vida. Crescendo, decidi transformar essa paixão em profissão. Não foi nada fácil.
Economizei por meses, me dediquei ao máximo e consegui inaugurar a confeitaria. Enfrentei dúvidas e críticas, incluindo as de Carol, uma amiga de longa data. Carol e eu nos conhecemos na adolescência e, apesar de nossas diferenças, a amizade continuou. Eu sempre fui otimista, enquanto ela encarava tudo com desconfiança e negatividade. Carol já havia tentado empreender várias vezes, seja com uma loja de roupas ou um pequeno café, mas nenhum negócio vingava. Ela culpava tudo, o destino, as pessoas, embora fosse evidente que sua postura desanimava até as melhores oportunidades. Quando minha confeitaria abriu, Carol demonstrou apoio, trouxe flores na inauguração e me parabenizou. Mas logo, comecei a notar comentários que soavam estranhos. Espero que tudo corra bem mesmo com tanta concorrência. Outra vez ela mencionou que minha loja não ficava em um ponto muito favorável. Achei que era só sinceridade e não me importei. Com o tempo, porém, suas palavras começaram a soar como críticas disfarçadas. A confeitaria logo prosperou. O bairro inteiro adorava meus produtos, surgiram encomendas para eventos e a renda aumentava. Era uma realização enorme para mim, mas também trouxe algo inesperado: a inveja de Carol. Uma tarde, enquanto eu trabalhava em um grande pedido, Carol apareceu de repente. Estava nervosa e parecia incomodada. Não sei como você consegue, Cristina. Parece que tudo dá certo para você. Às vezes, acho que não nasci com sorte. Ela tentou sorrir, mas seus olhos diziam outra coisa. Tentei confortá-la, explicando que o sucesso exige esforço e paciência, mas sua expressão me deixou desconfortável. Logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Pedidos se atrasavam sem motivo. O forno começou a desligar sozinho e alguns clientes reclamavam do sabor dos bolos, mesmo com os mesmos ingredientes e receitas. Achei que fossem falhas normais no início, mas os incidentes ficaram cada vez mais peculiares. Certa noite, enquanto eu limpava a cozinha, encontrei cinzas em forma de círculo perto da porta dos fundos. Não sabia como aquilo havia aparecido, mas uma sensação inquietante tomou conta de mim. Dias depois, uma vizinha entrou preocupada na confeitaria. Cristina, você conhece alguém que tenha inveja de você? Pergunto porque tenho visto coisas estranhas ao redor daqui à noite. Ao ouvir as palavras da vizinha, minha mente foi direto para Carol e suas atitudes, mas recusei-me a acreditar que uma amiga pudesse agir de forma tão cruel. No entanto, os problemas continuaram. Um dia, ao abrir a confeitaria, deparei-me com um pequeno saquinho de tecido vermelho, recheado com ervas secas, alfinetes e algo que parecia um chumaço de cabelo. Um arrepio percorreu meu corpo e percebi que precisava de ajuda. Uma vizinha sugeriu que eu procurasse Dona Roberta, uma mulher conhecida por lidar com questões de energias negativas. Sem pensar duas vezes, fui até sua casa com o saquinho. Assim que viu o conteúdo, Dona Roberta franziu o senho e jogou tudo no fogo. Isso é coisa ruim, Cristina. Alguém está tomado pela inveja e tentando te prejudicar. Precisamos limpar sua confeitaria e protegê-la antes que a situação piore. Naquela mesma tarde, Dona Roberta foi ao meu estabelecimento. Acendeu incensos, espalhou velas pelos cantos e murmurou orações que não compreendi, mas que trouxeram certo alívio. Antes de sair, ela me deu um frasco de água benta para usar na entrada todas as noites e um amuleto para carregar comigo. Apesar disso, os acontecimentos estranhos não cessaram. Uma noite, ao fechar a confeitaria, senti como se alguém me observasse. Olhando pela janela, vi uma sombra que rapidamente desapareceu entre as árvores. Meu coração acelerou e a primeira pessoa que veio à minha mente foi Carol. Alguns dias depois, resolvi confrontá-la. Convidei-a para um café e, sem rodeios, perguntei se ela sabia algo sobre os problemas na confeitaria. Sua reação foi desconcertante. Um sorriso frio e palavras que cortaram como faca. Talvez sua sorte não seja tão boa quanto parece. Nem tudo o que você tem é tão perfeito assim. Por mais vagas que fossem, suas palavras e atitude confirmaram minhas suspeitas. Conversei novamente com Dona Roberta, que me disse que não seria simples desfazer um trabalho de inveja, mas estava disposta a me ajudar. Naquela noite começamos um ritual mais intenso, não apenas para proteger a confeitaria, mas também para resguardar minha energia.
Foi ali que percebi até onde Carol poderia ir para sabotar minha felicidade. Depois dessa conversa, minha desconfiança só aumentou. Carol parecia evitar detalhes diretos, mas sua postura e seu sorriso cínico falavam mais do que qualquer palavra. Resolvi não insistir, mas minha intuição dizia que ela tinha tudo a ver com os problemas que assolavam meu negócio. Os dias seguintes foram carregados de ansiedade e frustração. Os ingredientes que eu comprava estragavam rápido. Clientes começaram a cancelar encomendas sem explicações, e a atmosfera da confeitaria parecia carregada de uma energia opressiva. Voltei a buscar Dona Roberta, implorando por uma solução definitiva. Ela concordou em realizar uma limpeza espiritual mais intensa, mas advertiu que isso poderia trazer à tona verdades difíceis. Se alguém está por trás disso, a energia vai retornar a essa pessoa e ela será revelada. Eu estava pronta para enfrentar qualquer coisa para recuperar minha paz. A limpeza ocorreu na noite seguinte, depois de fechar o local. Dona Roberta acendeu velas pretas e brancas, traçou um círculo de sal no chão e recitou preces enquanto o incenso tomava o ar. A tensão crescia à medida que ela avançava no ritual. Em certo momento, o ambiente ficou pesado, como se algo resistisse à expulsão. De repente, uma das velas pretas apagou-se sozinha. Dona Roberta parou e olhou para mim com seriedade. Isso confirma o que eu suspeitava. Alguém próximo de você lançou esse trabalho. Agora, precisamos descobrir quem. Dona Roberta me pediu que levasse qualquer coisa que pudesse ter ligação com Carol ou com alguém que frequentasse a confeitaria. Lembrei-me das vezes em que Carol aparecia sem avisar, com aquele sorriso falso e comentários aparentemente inofensivos que agora soavam carregados de intenções ocultas. No dia seguinte, enquanto vasculhava a confeitaria, me deparei com algo que me fez gelar. Um pingente dourado em formato de galinha, escondido atrás de um enfeite. Não era meu e tampouco de algum cliente. Levei imediatamente para Dona Roberta, que o analisou com atenção. Isso foi colocado aqui como um ponto de ancoragem para a energia negativa. Quem colocou sabia exatamente o que estava fazendo. Acho que você já tem ideia de quem pode ser. Havia preocupação e firmeza em sua voz. Embora tudo apontasse para Carol, ainda era difícil aceitar que ela faria algo tão baixo. Decidi confrontá-la novamente. Marquei um encontro em um café e, após alguns minutos de conversa trivial, tirei o pingente da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Carol, achei isso na confeitaria. Você sabe alguma coisa sobre isso? Por um breve momento, seu rosto traiu a surpresa. Seus olhos se arregalaram, mas logo ela se recompôs. E o que isso tem a ver comigo? Qualquer pessoa poderia ter deixado isso lá. Talvez você esteja imaginando coisas. Ela tentou mudar de assunto, mas sua postura defensiva dizia mais do que suas palavras. Percebi que ela não confessaria nada. Resolvi que não precisava de sua admissão. Retornei à casa de Dona Roberta, que preparou um novo ritual, ainda mais intenso. Dessa vez ela me orientou a liberar qualquer sentimento de mágoa ou medo enquanto o ritual acontecia. Foi um processo exaustivo, mas ao final senti uma paz que há muito tempo não experimentava. A partir desse momento as coisas começaram a mudar. A atmosfera na confeitaria tornou-se leve e acolhedora. Os equipamentos voltaram a funcionar sem problemas e os clientes voltaram entusiasmados, elogiando os produtos. No entanto, algo curioso aconteceu com Carol. Uma amiga em comum contou que ela começou a enfrentar situações inexplicáveis em casa. Luzes piscando sozinhas, espelhos ficando embaçados sem motivo e uma constante sensação de estar sendo observada. Logo depois, um projeto que ela tentava iniciar fracassou e muitas pessoas próximas a ela se afastaram. Até que certo dia Carol apareceu na minha confeitaria. Parecia abatida, com olheiras marcantes e uma expressão de puro desespero. Cristina, eu preciso conversar com você. Convidei-a para entrar e, após um longo silêncio, ela finalmente admitiu. Sim, fui eu quem deixou os objetos na sua confeitaria. Eu não conseguia lidar com o fato de você estar feliz e bem-sucedida enquanto eu só acumulava fracassos. Achei que, atrapalhando sua sorte, as coisas mudariam para mim. Mas tudo saiu do controle. Ela confessou entre lágrimas, revelando que havia procurado alguém para realizar trabalhos de bruxaria, mas que tudo havia se voltado contra ela.
Apesar da dor e da mágoa, percebi que Carol estava colhendo as consequências de suas escolhas. Sugeri que ela buscasse ajuda para limpar sua energia, mas fui firme ao dizer que nossa amizade não tinha mais futuro. A traição havia deixado uma marca profunda, impossível de apagar. Com o passar dos dias, a paz foi se restabelecendo. A confeitaria alcançou um sucesso ainda maior, e eu saí dessa experiência com uma lição preciosa sobre as pessoas e as energias que nos cercam. Embora Carol tenha ficado no passado, sua história permanece como um lembrete constante. A inveja pode ser intensa, mas jamais supera a dedicação e a pureza de intenções. Resido em uma casa pequena situada em um bairro tranquilo e agradável. Meu espaço de trabalho é no andar de cima, num quarto compacto, onde organizei minha mesa junto à janela que dá para a frente da casa. Sempre gostei de mantê-la aberta para aproveitar o ar fresco ou observar o movimento nos dias agradáveis. Era início de outono, então a janela ficava praticamente aberta o dia todo. Certo dia, enquanto trabalhava por volta do meio-dia, notei algo pela janela. Havia um homem parado no final da minha entrada de carros. Ele não parecia estar apenas passando ou ajeitando os cadarços, nada disso. Ele permanecia ali, imóvel, encarando minha casa. Não sabia se ele conseguia me ver pela janela, mas, depois de alguns segundos, foi embora. Achei aquilo estranho, mas não pensei muito sobre o assunto e voltei ao trabalho. De vez em quando olhava para fora, mas como nada mais aconteceu, deixei a preocupação de lado. No dia seguinte, tudo seguia dentro da rotina. Eu tinha muito trabalho pela frente, incluindo várias reuniões em vídeo com colegas. Durante uma dessas chamadas, distraí-me e olhei novamente pela janela. E lá estava ele. O mesmo homem no mesmo lugar, olhando fixamente para a casa como no dia anterior. Dessa vez, senti um calafrio. Era muito mais perturbador. Por que ele estava ali de novo? Fiquei olhando para ele por tempo suficiente para que um dos colegas na reunião percebesse minha inquietação. "Está tudo bem?" perguntou. Respondi que sim e tentei voltar a focar na conversa, mas meus olhos insistiam em retornar à janela. Ele ficou ali por 1 minuto e quando olhei de novo, já havia desaparecido. O restante do dia foi arrastado. Não conseguia parar de pensar naquele homem parado na entrada da minha casa. Assim que finalizei o trabalho, saí para investigar o local onde ele tinha ficado. Não havia nada fora do normal. Porém, notei que do ponto onde ele esteve, era possível enxergar perfeitamente a janela do meu escritório, que estava aberta. Ou seja, ele podia me ver enquanto eu trabalhava. Voltei para dentro, fiz o jantar e mais tarde conversei com meu irmão por telefone. Contei o ocorrido, e ele também achou estranho, mas disse que provavelmente não era nada para se preocupar. Depois disso, tentei relaxar assistindo à TV. Mais tarde, por volta das 9 da noite, com o volume da TV baixo, ouvi algo lá fora. Pareciam passos. Levantei de repente e me aproximei da porta da frente. Os passos se aproximaram, pararam por um momento e logo começaram a se afastar. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. Vi apenas uma figura se afastando em direção à rua. Abri a porta rapidamente assim que ele sumiu. Foi quando percebi um bilhete preso do lado de fora. Tinha apenas uma frase escrita: "Fred, abra a porta." Eu não estava apenas confuso, mas completamente aterrorizado. Como sabiam meu nome? O que aquele bilhete significava? A pessoa nem bateu na porta ou esperou o suficiente para que eu pudesse atender. Não que eu tivesse coragem de abrir. Foi o suficiente para me fazer ligar para a polícia. 2 policiais vieram até minha casa e expliquei tudo o que havia acontecido. Infelizmente, não havia muito que eles pudessem fazer. Eles anotaram o relato e disseram para ligar novamente caso algo acontecesse. Isso não me trouxe nenhum alívio. Naquela noite fiquei acordado até tarde. Estava deitado na cama, imóvel, incapaz de dormir. Minha mente não parava de reviver os acontecimentos. O homem observando minha casa, o bilhete perturbador. Quando o relógio marcava pouco antes das 2 da manhã, ouvi batidas na porta da frente.
O som ecoou pela casa silenciosa, congelando meu corpo no lugar. O silêncio que se seguiu era quase insuportável, até que as batidas vieram de novo. Meu coração disparou. Peguei meu telefone imediatamente e disquei 190. A polícia me informou que enviaria viaturas o mais rápido possível, mas as batidas continuavam enquanto eu aguardava. O som era perturbadoramente constante, nem mais forte nem mais rápido, apenas ritmado e insistente. Enquanto andava pelos corredores da casa, ainda falando ao telefone com o atendente, fui informado de que os policiais chegariam em 2 minutos. Foi quando percebi uma pausa mais longa entre as batidas. 15 segundos, depois 30, depois 1 minuto inteiro sem nenhum som. Quando os oficiais finalmente chegaram, não havia ninguém na porta. Mais uma vez, chegaram tarde demais. Expliquei o que aconteceu e dessa vez eles pareceram levar a situação um pouco mais a sério. No entanto, ainda assim, não havia muito que pudessem fazer além de prometer patrulhar a região pelas próximas 2 semanas. As semanas passaram e o homem nunca mais apareceu, nem na entrada da minha casa, nem parado ao final da calçada. Pelo menos, não que eu tenha percebido. Já se passaram alguns meses desde então e até agora não houve mais sinais dele. Apesar disso, a lembrança continua me assombrando. Penso naquele bilhete aterrorizante pedindo para abrir a porta e nas batidas na calada da noite. É simplesmente inquietante. E o pensamento de que ele possa voltar ainda ronda minha mente. Não sei o que ele queria, quem era ou se foi embora de vez. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Carlos. Há algum tempo resolvi alugar um Airbnb com meus pais para irmos a uma pequena vila. O motivo? O casamento do meu irmão seria lá. Chegamos uns dias antes para ajudá-lo com os preparativos e também apoiar minha futura cunhada. A casa onde ficamos não era muito grande. Tinha 2 andares e era encantadora, decorada com o estilo típico daquele lugar cheio de vida e cores, bem característica de uma vila charmosa. Lembro que chegamos durante a madrugada e, exaustos, fomos dormir imediatamente. Precisávamos recuperar as energias para encarar os dias de organização que viriam pela frente. Naquela noite, tudo pareceu tranquilo, ou pelo menos ninguém comentou nada diferente, já que estávamos todos mortos de cansaço. No dia seguinte, saímos cedo para visitar o salão, acertar detalhes com a floricultura e cuidar de outras tarefas. Para ser sincero, achei tudo um pouco maçante. Nunca tive paciência para assuntos relacionados à decoração e logística. Percebendo isso, minha mãe sugeriu que eu desse uma volta pela vila e voltasse só à noite para casa. Aceitei a ideia imediatamente. No fim da tarde, por volta de 5 horas, saí para explorar, mas logo me arrependi. O calor estava insuportável e o sol forte demais para passear. Decidi voltar para o Airbnb, tomar um banho, pedir algo para comer e descansar. Assim que cheguei, fui direto para o chuveiro. Já era quase 6 da tarde. Enquanto me banhava, ouvi ruídos vindos do andar de baixo. Pensei que fossem meus pais que já haviam voltado, embora achasse estranho, pois eles ainda tinham muito a fazer e planejavam jantar fora. Chamei por eles algumas vezes, mas não houve resposta. Saí do banheiro apenas com a toalha enrolada e desci para conferir. A casa estava vazia. Não havia sinal de ninguém. Isso me deixou intrigado, mas segui com meus planos. Vesti-me, pedi comida por um aplicativo e liguei a TV no quarto para assistir a uma série enquanto esperava. Não se passaram nem 5 minutos desde que me deitei, quando ouvi de novo os ruídos no andar de baixo. Desta vez, parecia o som de rodas, como se alguém estivesse pedalando ou empurrando algo pesado, talvez um carrinho. Aquele barulho me deixou inquieto. Baixei o volume da televisão para ouvir melhor. Sem dúvidas, o som vinha de algo velho, com aquele rangido característico. Senti um calafrio. Peguei meu canivete de bolso que sempre carrego e desci novamente para investigar. Mais uma vez não havia ninguém. A casa continuava como antes, praticamente sem mobília, exceto pelo essencial. Nada que pudesse justificar o som de rodas. Voltei para o quarto ainda confuso
e tentei retomar a série. Alguns minutos depois, recebi a notificação de que minha comida havia sido entregue. Desci correndo. Já eram cerca de 8 da noite e o céu começava a escurecer. Assim que abri a porta, avistei o entregador já subindo na moto para ir embora. Gritei avisando que eu era o responsável pelo pedido. Ele respondeu sem hesitar. Entreguei para a senhora na cadeira de rodas. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando assimilar a situação. Olhei para o pátio na esperança de encontrar alguém, mas estava completamente vazio. Perguntei ao entregador quem era essa senhora de quem ele falava, e ele respondeu: uma mulher idosa que estava numa cadeira de rodas. Ela abriu a porta, pegou a comida sem dizer nada e fechou em seguida. Meu rosto deve ter ficado pálido, porque ele me perguntou se eu estava bem. Assenti com a cabeça, agradeci rapidamente e o deixei ir. Assim que ele partiu, fiz uma busca pela casa toda, incluindo o pequeno quintal nos fundos, que mais parecia um corredor estreito. Não encontrei ninguém. Quando entrei na cozinha, notei a sacola de comida em cima da mesa. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Subi correndo para pegar meu celular e ligar para meus pais. Não queria assustá-los, então apenas perguntei onde estavam para eu ir ao encontro deles. Eles me disseram que estavam no restaurante, já pedindo a conta e se preparando para voltar. Enquanto esperava, me tranquei no quarto. Liguei a TV tentando afastar o medo, mas era inútil. O som das rodas rangendo ainda ecoava pela casa e agora eu tinha certeza de que era uma cadeira de rodas. Mais do que isso, sabia que não era alguém vivo. Quando finalmente ouvi as vozes dos meus pais chegando, desci correndo. Contei tudo o que tinha acontecido. Não sei se acreditaram, mas implorei para irmos para um hotel. Eles recusaram, lembrando que a estadia já estava paga para a semana inteira. Minha esperança desapareceu, mas naquela mesma noite minha mãe mudou de ideia. Foi quando acordamos assustados com um grito vindo do andar de baixo. Corri pela escada e meu pai estava na minha frente gritando: "O que foi?" Chegamos à cozinha e encontramos minha mãe pálida, quase chorando, com uma expressão de puro terror. Ela disse que desceu para beber água e viu uma senhora numa cadeira de rodas passando pelo corredor dos fundos. A porta estava aberta, revelando claramente o lado de fora. Meu pai e eu fomos imediatamente verificar, mas, como era de se esperar, não havia ninguém. Minha mãe estava transtornada, dizendo que não conseguiria mais dormir naquela casa. Naquele momento, decidimos ir embora. Saímos às pressas, sem sequer avisar a anfitriã. No dia seguinte, entrei em contato com ela para explicar que não ficaríamos mais e agradecer pela estadia. A anfitriã ficou sem jeito, insistindo em nos encontrar pessoalmente, provavelmente preocupada com a avaliação que poderíamos deixar no aplicativo. Minha mãe concordou em recebê-la, mas nossa decisão de partir já estava tomada. Quando a anfitriã chegou, foi a primeira vez que a vimos. Era uma mulher jovem, talvez com uns 35 anos, muito educada. Ela queria entender por que estávamos saindo antes do prazo e nos pediu sinceridade, mencionando que os hóspedes anteriores também tinham abandonado a casa antes do término da reserva. Minha mãe contou tudo o que aconteceu. A anfitriã ficou em choque. Revelou que os outros inquilinos também relataram a presença de uma senhora de cadeira de rodas. Então, ela nos contou a verdade. Aquela casa tinha pertencido à avó dela, que havia falecido ali. Após herdar o imóvel, decidiu colocá-lo para alugar, já que vivia com sua própria família em outra residência. Ela explicou que quase não teve contato com a avó, já que a senhora havia rompido relações com sua mãe quando ela ainda era pequena. Segundo sua mãe, a idosa era uma pessoa de temperamento difícil, alguém realmente amarga, o que justificava o afastamento familiar. A mulher faleceu sozinha naquela casa, vítima de um infarto. A anfitriã contou que ficou surpresa ao receber o imóvel como herança, já que raramente via a avó e ela não tinha mais parentes vivos. Parecia que a idosa era muito solitária. Ela compartilhou tudo isso conosco, aparentemente na tentativa de evitar uma avaliação negativa. Talvez fosse esse o motivo de não termos visto comentários ruins sobre a casa antes de alugá-la. Afinal, a anfitriã era extremamente simpática e muita gente parecia querer ajudá-la. Ela nos confessou que naquele momento, alugar o imóvel era sua única fonte de renda.
Não vou dizer se deixei ou não uma avaliação ruim. Meu objetivo é apenas compartilhar essa história, que na época me causou um grande impacto. Até hoje, só de lembrar, fico arrepiado ao pensar que a presença daquela idosa ainda está lá, presa na casa. Passei um tempo sozinho com ela, e foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Quanto à avaliação, deixo para vocês imaginarem qual foi minha decisão. Alguns anos atrás, minha companheira e eu decidimos organizar uma viagem especial para celebrar o meu aniversário. Escolhemos um destino perto do mar, com aquele clima quente e tropical que tanto desejávamos, já que vivemos em um lugar predominantemente frio. Ela encontrou no Airbnb um apartamento pertinho da praia, acessível e com tudo o que precisávamos. O fato de ser uma senhora quem administrava o imóvel a deixou ainda mais confiante. No dia marcado, partimos cheios de expectativa. A anfitriã já havia nos enviado todas as instruções detalhadas por mensagem, justificando que não poderia nos receber devido a compromissos. Isso não foi um problema para nós. As informações eram claras e tudo parecia em ordem. Quando chegamos, ficamos impressionados com o tamanho do lugar. Muito mais espaçoso do que imaginávamos. A decoração era simples, mas isso não nos incomodava. Precisávamos apenas de um canto confortável para descansar. Na primeira noite, exaustos, caímos no sono rapidamente. No entanto, fui despertado no meio da madrugada por um som estranho. Não consegui identificar de onde vinha. Minha parceira continuava dormindo profundamente e eu não quis incomodá-la. Levantei para buscar um copo d'água e, enquanto andava até a cozinha, ouvi outro ruído vindo do andar de cima. O coração disparou. Subi rapidamente, preocupado com minha companheira, já que ela dormia naquele andar. Verifiquei o nosso quarto primeiro e depois o outro cômodo, mas não encontrei nada de anormal. Ela, tranquila, continuava dormindo, alheia ao ocorrido. No dia seguinte, preferi não comentar o que tinha acontecido para não criar preocupações desnecessárias e atrapalhar nosso dia. Mas, enquanto aproveitávamos a praia, ela me surpreendeu. Preciso te dizer algo, mas quero que prometa não se preocupar. Desde que chegamos, sinto como se alguém estivesse nos observando o tempo todo. É uma sensação estranha que tive assim que entrei. Fiquei sem palavras. Perguntei por que não tinha me contado antes, e ela explicou que era para não estragar a viagem. Propus que buscássemos outro lugar ou até um hotel, mas ela recusou, dizendo que já tínhamos pago as 4 noites e não queria gastar mais dinheiro. Então resolvemos ignorar. Naquela noite fiquei o tempo todo ao lado dela no apartamento, sem deixá-la sozinha. O ambiente parecia carregado, e eu mesmo comecei a sentir uma presença estranha. E como se isso não bastasse, os ruídos voltaram. No silêncio da madrugada, passos lentos e distintos ecoavam pelo piso de madeira. Vasculhei todos os cômodos novamente e, como antes não havia ninguém, passei o resto da noite em claro, tentando protegê-la de algo que eu nem sabia o que era. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho, ouvi um choro. Era um som abafado, mas muito próximo, como se viesse de um cômodo ao lado. Meu corpo gelou. Fui verificar e novamente não encontrei ninguém. Então, decidi investigar a origem do som. Segui o barulho até a parede atrás da cabeceira da cama, que teoricamente dava para a área externa. Mas, para o meu total espanto, eu estava enganado. Ao examinar com mais atenção, percebi pequenos buracos na parte superior da parede de madeira. Com cuidado para não fazer barulho, subi na cama e me aproximei de um deles. Ao olhar por um dos orifícios, enxerguei um colchão gasto e uma lâmpada acesa. Não consegui ver ninguém, mas ficou claro que havia um cômodo secreto dentro do apartamento. O mais assustador: alguém estava vivendo lá enquanto nós nos hospedávamos. Quando minha parceira saiu do banho, fiz um gesto para que ficasse em silêncio. Pegamos nossos pertences mais importantes às pressas e saímos correndo. Ela parecia muito assustada e confusa. Já na rua, contei tudo. Ao ouvir, ela começou a chorar, tomada pelo medo, pois sentiu que suas suspeitas estavam certas desde o início. Havia mesmo alguém nos observando.
Ligamos para a polícia, que chegou rapidamente, já que era uma área turística com vigilância constante. Relatei o que havia acontecido e os policiais entraram no apartamento. Descobriram que a entrada para o quarto escondido ficava atrás de um armário em um dos cômodos. Dentro, encontraram um homem de aproximadamente 45 anos, com a aparência descuidada, barba longa e vestindo quase nada. Tentamos contatar a suposta anfitriã, mas ela nunca respondeu. Cheios de indignação, denunciamos o caso tanto à polícia quanto na plataforma de aluguel. Foi quando descobrimos que o homem encontrado era, na verdade, o verdadeiro responsável pelo imóvel. Ele usava a identidade da mãe, que morava com a irmã em outra cidade, sem saber das ações do filho. O apartamento que ele havia herdado era alugado para que ele pudesse espionar os hóspedes. O homem foi preso, já que as autoridades também encontraram armas ilegais e substâncias proibidas no local. A experiência nos deixou profundamente traumatizados. Desde então, passamos a só nos hospedar em hotéis ou em acomodações com muitas avaliações confiáveis. Esse episódio ocorreu há alguns anos, e hoje a plataforma adota medidas de segurança mais rigorosas para evitar casos semelhantes. Ainda assim, aprendemos que é essencial manter sempre um pé atrás. Numa manhã qualquer durante os anos da escola primária, talvez na 3ª ou 4ª série, fui despertado de repente pela minha mãe. Ela havia perdido a hora, e como era sempre ela quem me acordava, isso significava que eu também havia dormido além do que devia. Não havia a menor chance de eu conseguir me arrumar a tempo para pegar o ônibus. Minha escola começava às 8 da manhã, e o ônibus passava por volta das 7. Mas naquele momento, já eram 6h40 e eu ainda estava de pijama, nem sequer tinha tomado o café da manhã. Diante disso, minha mãe resolveu que naquele dia ela mesma me levaria à escola, o que me daria mais tempo para me aprontar. Estava sentado na mesa da sala de jantar, ainda de pijama e tomando meu café, quando o relógio já marcava perto de 6h50. Foi então que ouvimos o som do ônibus parando em frente à nossa casa, cerca de 10 minutos mais cedo que o habitual. Minha mãe deu uma espiada rápida pela porta. Naquela manhã meio cinzenta, acenou para o motorista seguir em frente e voltou para dentro. Mas o ônibus não saiu. Pouco depois, alguém bateu na porta. Minha mãe atendeu e se deparou com um homem vestido como motorista de ônibus escolar. Ele explicou que estava substituindo o motorista habitual, que teria ligado dizendo estar doente. Acrescentou que havia chegado mais cedo porque queria se antecipar, já que não conhecia bem o trajeto. Minha mãe respondeu que naquele dia ela mesma cuidaria de me levar à escola, já que tínhamos acordado tarde. O homem insistiu, dizendo que podia esperar alguns minutos, pois estava adiantado. Ainda assim, minha mãe foi firme. Disse que eu levaria mais tempo para ficar pronto e pediu que ele seguisse o trajeto. Contrariado, o homem virou as costas, subiu no ônibus e foi embora. Continuei tomando meu café tranquilamente, ainda sem pressa para me trocar. Quando o relógio marcou exatamente 7 horas, outro ônibus parou diante de casa. Minha mãe, achando aquilo muito estranho, saiu para falar com o motorista. Quando voltou, parecia extremamente assustada, mas não disse nada de imediato. Apenas me pediu para terminar de comer e ir me vestir. Eu não compreendi o que havia acontecido na época, mas anos depois ela me contou. Aquele segundo ônibus era conduzido pelo motorista habitual e estava cheio das crianças que sempre faziam a mesma rota que eu. Minha mãe, confusa, perguntou a ele sobre o substituto e mencionou que ele supostamente havia ligado, avisando que estava doente. Doente? Eu? Não faltei nem liguei para ninguém. Não existe nenhum motorista substituto na minha rota. Ele respondeu. A partir daí, o motorista ficou alarmado e imediatamente entrou em contato com a central. Ele pediu que minha mãe voltasse para dentro de casa e chamasse a polícia. Foi o que ela fez, sem me contar nada na época. Mais tarde descobrimos que não havia qualquer registro de um motorista substituto para aquela linha. A pessoa que apareceu naquela manhã provavelmente tinha outras intenções. Se minha mãe não tivesse perdido a hora naquele dia,
Talvez eu nunca tivesse chegado à escola ou voltado para casa. Foi durante meu primeiro ano no ensino médio que isso aconteceu. Meu nome é Mateus, e a cidade onde morava era pequena e, sinceramente, parecia bem ultrapassada quando comparada a outros lugares. Cercada por bosques densos, as construções eram espalhadas, distantes umas das outras. Minha casa ficava isolada bem no meio do verde. Meus pais tinham um terreno considerável, e meu pai, junto com meu avô, construiu a casa onde vivíamos. Não havia estrada pavimentada ou entrada oficial, só uma trilha de terra batida. Por causa disso, os ônibus escolares nunca paravam perto de casa. Para pegar o transporte, eu caminhava cerca de 1000 metros até a casa de um amigo ou seguia o percurso inteiro até a escola a pé. Na maioria das vezes, optava por fazer todo o caminho andando. Num dia que parecia começar como qualquer outro, descia a trilha de casa, aproveitando o som tranquilo da floresta, quando vi um carro parado mais à frente. Não era dos meus pais nem de ninguém conhecido. O veículo estava simplesmente estacionado na trilha, que levava unicamente à nossa casa, algo extremamente incomum. Para ser sincero, nunca tinha visto um carro estranho por ali. Aquilo me deixou desconfortável, já que teria que passar perto. Dentro do carro estava uma mulher que parecia ter uns 35 ou 40 anos. Tinha olheiras fundas e o cabelo preto completamente bagunçado. Ela me olhou diretamente, mas desviei o olhar e continuei andando. Senti os olhos dela me seguindo enquanto eu passava. Acelerei os passos até chegar à escola. Naquela noite, durante o jantar, contei o que havia acontecido para meus pais, perguntando quem poderia ser e por que estaria lá. Eles ficaram claramente preocupados, embora tentassem parecer tranquilos. Sugeriram que a mulher provavelmente estava perdida e me disseram para não pensar mais nisso. Mas eu percebia a inquietação nos olhos deles. Durante a semana seguinte, começaram a me levar à escola de carro, algo incomum, já que ambos começavam a trabalhar antes das 6 da manhã. Provavelmente se atrasaram todos os dias para me acompanhar, o que achei um exagero, mas sabia que estavam sendo protetores. Na segunda-feira seguinte, voltei a caminhar até a escola. Durante aquela semana em que meus pais me levaram, não havia sinal nem da mulher nem do carro. Então o episódio parecia resolvido. Contudo, ao chegar no mesmo ponto da trilha, lá estava ela novamente no mesmo lugar, sentada no carro, me observando. Meu coração disparou. Era coincidência demais ela aparecer justamente naquele ponto, 2 vezes, sempre que eu estava sozinho. Sem pensar muito, resolvi sair da trilha e cortar caminho pelo meio do mato. Assim que dei os primeiros passos, percebi que ela havia notado. Ela ligou o carro e avançou, parando ainda mais perto. Continuei fingindo calma, mas acelerei o passo, entrando mais fundo na mata. Foi então que ouvi a porta do carro se abrir e passos na folhagem seca atrás de mim. Ela chamou pelo meu nome com uma voz estranhamente suave e quase afetuosa. Olhei para trás por um instante. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos e sem vida, a expressão vazia. Uma visão perturbadora. Corri o mais rápido que pude. Depois de me afastar o suficiente e perdê-la de vista, dei a volta por dentro da floresta até chegar em casa. Assim que entrei, telefonei para meus pais. Eles ligaram para a polícia e voltaram imediatamente para casa. O que eu nunca poderia imaginar era que meus pais já sabiam exatamente quem era aquela mulher. Ela havia sido casada com meu pai quase 20 anos atrás. Ao que parece, ela enfrentava sérios problemas de saúde mental há algum tempo e tinha episódios preocupantes em que desenvolvia obsessões e tomava atitudes estranhas e assustadoras. No mesmo dia em que mencionei tê-la visto, meus pais entraram em contato com a polícia, certos de que se tratava dela. A polícia chegou a procurá-la, mas naquele momento não encontrou nada suspeito. Mesmo assim, durante toda aquela semana ela ficou rondando nossa casa, ciente de que meus pais saíam cedo para trabalhar e que eu faria o trajeto para a escola sozinho.
Até hoje, meus pais nunca me disseram o que aconteceu com ela depois disso, nem qual era a intenção dela comigo ou o que a motivou a agir daquele jeito. Espero, de verdade, que nada parecido volte a acontecer. Em 2019, eu trabalhava em um mercado quase sempre em turnos noturnos e vivia sozinho em um apartamento de um cômodo. O mercado tinha sua cota de clientes frequentes, que apareciam em horários quase cronometrados. Um deles era um homem que vinha 2 vezes por semana, sempre pouco antes do fechamento. Ninguém sabia seu nome, mas todos conheciam a figura. Era o tipo de cliente que chegava nos últimos minutos e irritava a equipe. Como geralmente eu era o único no caixa naquele horário, era comigo que ele lidava. O homem tinha um jeito peculiar. Falava pouco, carregava um semblante cansado e parecia sempre ausente. Certa noite, como de costume, ele apareceu antes de fecharmos, comprou algumas coisas, pagou sem muita interação e foi embora. Apenas um boa noite foi trocado entre nós. Pouco depois finalizei o turno, limpei o ambiente e bati o ponto às 10h15 da noite e fui para o estacionamento. Notei que ele ainda estava por lá, parado ao lado do próprio carro. O jeito como estava imóvel, com as mãos soltas ao lado do corpo e o olhar fixo na fachada do mercado, era desconcertante. Entrei no meu carro e fui para casa. No dia seguinte eu estava de folga e aproveitei para dormir mais tarde. Não me deitei antes da 1 da manhã. Assim que me acomodei, uma luz forte atravessou a janela do meu quarto. Pensei que fosse algum vizinho chegando com o carro e não dei importância. Em poucos segundos a luz desapareceu e imaginei que fossem faróis. Logo adormeci. Algum tempo depois acordei sobressaltado com o que pensei ser o toque do meu celular. Ainda meio desorientado, tateei no criado mudo, mas não havia chamadas ou mensagens. Estava pronto para ignorar e voltar a dormir, mas algo chamou minha atenção. A porta do quarto estava entreaberta. Isso era estranho, porque eu sempre tinha o hábito de fechá-la completamente antes de dormir. Levantei, fui até a porta e a empurrei para verificar se estava com problema. Ela fechou normalmente, encaixando-se no batente sem dificuldade. O nervosismo começou a tomar conta de mim. Mesmo tentando me convencer de que não era nada, minha mente voltou para aquela luz que vi antes de dormir. Fui até a janela e, pelas persianas, vi um carro estacionado na minha garagem. Apenas a traseira do veículo estava visível, mas o medo me dominou. Quem estava ali? Será que tinha alguém dentro da casa? Corri de volta para a porta do quarto e acendi a luz. Fiquei paralisado, pensando no que fazer. Decidi que deveria ligar para a polícia, mas ao olhar para o criado mudo onde deixara meu celular, notei algo. Um olho estava me observando pela pequena fresta do armário. O choque foi instantâneo. Meu corpo congelou e um grito preso escapou da garganta. Sem pensar 2 vezes, corri para fora da casa. Demorei cerca de 15 minutos para encontrar um vizinho disposto a abrir a porta e ligar para a polícia. Quando os agentes chegaram, o carro ainda estava estacionado na minha garagem, mas o homem já havia desaparecido. Logo localizaram o veículo e junto com ele o responsável. Meu estômago revirou ao reconhecer o cliente do supermercado. As explicações que ele deu eram desconexas, mas ficou evidente que ele vinha me observando há algum tempo e não tinha boas intenções. Pensar no que poderia ter acontecido me deixa inquieto até hoje. Acredito que só acordei naquela noite porque o celular dele tocou enquanto estava escondido, e ele o silenciou no exato momento em que despertei. Se não fosse por isso, talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Espero que você possa dividir minha experiência com seus inscritos, pois acredito que ela mereça ser conhecida.
Foi a primeira vez que minha esposa e eu passamos por algo fora do comum. Cerca de 2 anos atrás, logo após nos casarmos, decidimos fazer uma viagem para uma cidade costeira. Direi apenas que era na Colômbia. Minha esposa encontrou um apartamento bonito e bem em conta para alugarmos durante as férias, usando uma dessas plataformas online. Chegando lá, tudo parecia perfeito. O lugar era encantador, com uma vista deslumbrante e uma piscina pequena, mas charmosa. Além disso, nossa anfitriã foi extremamente atenciosa desde o início, nos recebendo com gentileza e respondendo todas as nossas perguntas sobre a região. Durante o dia foi tudo tranquilo, sem qualquer sinal do que estava por vir. A questão começou na nossa primeira noite. Minha esposa tem dificuldade para dormir. Então, enquanto eu apagava rapidamente, ela ficou lendo um livro para tentar relaxar. Por volta das 2 da manhã, ela me acordou dizendo que tinha ouvido um som estranho vindo do pátio onde ficava a piscina. No quarto, havia uma porta de vidro que dava diretamente para a área externa, permitindo ver o pátio por inteiro. Ela levantou para conferir, mas não viu nada de anormal e voltou para sua leitura. Pouco tempo depois, o mesmo barulho se repetiu e ela teve certeza de que parecia alguém entrando na piscina. Levantou para olhar novamente, mas, mais uma vez, não viu ninguém. Já nervosa, resolveu me acordar de novo, sentindo que algo não estava certo. Pedi que ela permanecesse no quarto enquanto eu descia para verificar. Com cuidado, fui até o pátio e abri a porta, mas não havia sinal de ninguém. Tranquilizei-a, sugerindo que talvez fosse algum gato ou outro animal, e voltei para a cama. Não demorou muito até que um barulho alto vindo do andar de baixo me despertasse. Antes mesmo que eu dissesse algo, minha esposa comentou, com aquele tom de quem avisa: "Agora você acredita?" Dessa vez não dava para negar. Levantei e fui até a porta de vidro do quarto. Pude ver a água da piscina agitada, como se alguém tivesse acabado de sair dela. A cena era estranha, ainda mais porque o clima estava completamente calmo, sem vento para justificar o movimento da água. Minha esposa, já bastante assustada, insistiu para que eu não descesse de novo. Ela decidiu mandar uma mensagem para a anfitriã, explicando o que estava acontecendo. Contudo, já era tarde e não tivemos resposta. Passamos o resto da noite em alerta, mas depois daquele episódio, não ouvimos mais nada. No dia seguinte, ao checar o celular, vimos uma mensagem da anfitriã pedindo desculpas por não ter respondido antes. Ela explicou que tomava medicamentos fortes para dormir e não percebeu as notificações. Mais tarde, a anfitriã foi até o apartamento. Ela parecia sinceramente constrangida e se desculpou pelo ocorrido. Disse que havia revisado as gravações das câmeras de segurança, mas não encontrou nada fora do normal. Sua reação foi tão genuína que acabamos sentindo pena da situação. Dissemos que talvez fosse apenas um animal, mesmo que no fundo aquilo continuasse intrigando a nós dois. O dia foi tranquilo. Passamos o tempo explorando a cidade, caminhando por suas ruas e visitando os principais pontos turísticos. Chegamos ao apartamento já exaustos, pouco antes da meia-noite. Minha esposa foi direto para o chuveiro, enquanto eu fiquei na cama mexendo no celular. Foi então que, mais uma vez, os mesmos sons estranhos começaram a vir lá de baixo. Decidi verificar imediatamente, esperando finalmente descobrir quem ou o que estava causando aquilo. Ao olhar para o pátio, vi que a água da piscina se agitava como se alguém tivesse acabado de sair dela. Sem dizer nada à minha esposa, desci para o primeiro andar. Ao me aproximar da porta de vidro, notei algo que fez meu coração disparar. Marcas de pequenas mãos no vidro e água escorrendo, como se alguém molhado tivesse tocado ali. O detalhe mais inquietante era que as marcas pareciam de mãos infantis. Subi rapidamente as escadas com o medo estampado no rosto. Minha esposa, que já estava deitada, perguntou o que havia acontecido. Não consegui esconder e contei tudo. Ela insistiu em descer comigo para verificar. Quando chegamos lá, as marcas ainda estavam no vidro. Ao acender a luz externa, notamos que o chão do pátio também estava molhado, com rastros de água que iam da piscina até a porta. Foi nesse momento que senti algo errado, algo perigoso. Revistamos cada canto do local, mas não havia ninguém ali. Assustada, minha esposa ligou novamente para a anfitriã,
que dessa vez atendeu prontamente e chegou ao apartamento em poucos minutos. A dona do lugar, visivelmente desconfortável, nos mostrou as gravações das câmeras pelo celular. No vídeo, era possível ver a água da piscina se movimentando, mas o mais assustador foi notar que, sem qualquer pessoa presente, as marcas surgiam no vidro de forma inexplicável. Foi aí que ela nos revelou algo que jamais esqueceríamos. Em meio às lágrimas, contou que havia morado ali com o marido e a filhinha de 5 anos. Certo dia, enquanto preparava o almoço na cozinha, a menina brincava no pátio. Tragicamente, a pequena caiu na piscina. Quando a mãe percebeu, já era tarde demais. A criança havia se afogado. A anfitriã, visivelmente abalada, pediu desculpas repetidas vezes e ofereceu reembolsar o valor das noites restantes, caso quiséssemos deixar o apartamento. Não sabíamos o que dizer. A dor da anfitriã era evidente e seu relato nos deixou profundamente comovidos e aterrorizados ao mesmo tempo. Apesar de recusarmos o reembolso, por empatia e respeito à situação, decidimos que não poderíamos passar mais uma noite ali. Arrumamos nossas coisas e partimos ainda naquela madrugada, carregando a certeza de que aquela experiência ficaria marcada para sempre em nossas memórias. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.